Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um resumo. E hoje trataremos sobre um tema muito frequente na nossa prática fisioterapêutica, que é entender os quadros de bronquite aguda. Nessa aula, hoje, revisaremos conceitos relacionados à etiologia, ao processo fisiopatológico e aos tratamentos clínicos que podemos encontrar para controlar realmente o quadro da bronquite. Vamos lá? Por definição, a bronquite aguda, ela vai ser caracterizada por um quadro inflamatório, que é a característica então principal dessa doença, só que essa inflamação bem localizada nas estruturas brônquicas, estruturas essas que são parte da nossa árvore traqueobrônquica, que são capazes da condução do ar. Basicamente, ao avaliarmos a criança ou o adulto com bronquite aguda, nós encontraremos duas características fundamentais. Primeira, tosse. E essa tosse geralmente é uma tosse produtiva, com expectoração, que pode ser desde uma secreção mais clara até em quadros mais avançados de um processo infeccioso, realmente uma secreção mais mucopurulenta. E além disso, quadros de infecção de via aérea superior também podem estar presentes. Na figura ao lado, nós temos três porções. Na parte A, nós podemos ver uma representação esquemática do que nós temos, algumas dessas estruturas do nosso sistema respiratório: traqueia, brônquios e as porções mais terminais dessa via aérea. Na porção B desta imagem, nós temos a estrutura brônquica preservada, ou seja, em condições normais. Então, nós podemos ver um brônquio sem espessamento e livre de obstruções. Na parte C da figura, já temos um quadro onde realmente encontramos a bronquite aguda. Então, nós podemos perceber espessamento dessa mucosa brônquica associada com obstrução desse meio, com principalmente um quadro de secreção gerando essa obstrução. Quando pensamos em causas que podem levar a quadros de bronquite aguda, não podemos esquecer que as causas são múltiplas, mas com certeza a principal são as infecções virais, principalmente pela presença desses vírus que nós temos no slide. Influenza A e B, aí uma das importâncias da vacinação, a parainfluenza, o coronavírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório e o metapneumovírus humano. Quando nós temos um quadro induzido por um agente não viral, nós temos aí um destaque para três outros patógenos, como o Mycoplasma pneumoniae, clamídia e bordetella. Porém, na vida real, na prática clínica, nós sabemos que é difícil a identificação do agente causador. Alguns trabalhos falam que em torno de 25% dos casos de bronquite aguda realmente conseguiram associar o patógeno específico causador. Mas, dentre as causas virais principalmente, o influenza vírus merece uma atenção especial por conta da sua morbidade e não só isso, porque existe possibilidade terapêutica específica de tratamento. Bem, nós acabamos de ver que a principal fator relacionado a esse quadro realmente são os quadros virais. Mas o que isso gera? A presença do vírus ali na via aérea vai começar a gerar um quadro de infecção e inflamação
das células que revestem a parede brônquica. A partir daí, diferentes condições nesta estrutura brônquica pode começar a surgir. Entre elas, disfunção ciliar, então na figura ao lado nós podemos ver as estruturas ciliares que são capazes de transportar, de fazer o que chamamos de batimento ciliar para facilitar o transporte do muco. Mas em quadros de infecção e inflamação, nós podemos ter uma mudança na capacidade da movimentação dos cílios, chamada então de disfunção ciliar. Além disso, a mucosa vai apresentar principalmente uma hiperemia associada a um quadro de edema típico de quadros inflamatórios, diminuição então da capacidade de transporte na função da função mucociliar. Além disso, um aumento na produção de secreção associada então a uma tosse característica e, além disso, nós podemos ter o desenvolvimento de broncopneumonias se esse quadro começar a se disseminar para bronquíolos e também para o parênquima pulmonar. Mas então, como que o médico vai pensar para fechar um diagnóstico? Então, primeira coisa que vai chamar a atenção é a presença de uma tosse frequente. Esse, com certeza, é o sintoma mais comum. Pode ou não ter presença de febre, mas é muito raro, tá? Se tiver febre, começa a se pensar num diagnóstico diferencial, principalmente entre influenza e pneumonia. Geralmente é realizada uma radiografia de tórax que pode apresentar modificações que também facilitam um diagnóstico diferencial, que é o quadro de consolidação pulmonar e outras possíveis alterações radiológicas, que daí não são sugestivas realmente do quadro de bronquite aguda. Mas a tosse é o ponto, inclusive, que as mães mais vão questionar muitas vezes a efetividade do tratamento. Então, é importante lembrar que, no caso de tosse persistente, nós temos que identificar possíveis outras alterações, como no primeiro caso, o que nós chamamos de gotejamento nasal posterior. Então, o que é esse gotejamento? Basicamente, ele vai ser caracterizado pelaquela sensação de drenagem da região nasal posterior, com a necessidade constante de limpeza dessa garganta. É comum a eliminação de secreção nasal, principalmente com uma característica mucoide ou até mesmo mucopurulenta. E esse gotejamento pode estar associado a quadros alérgicos, a resfriados comuns, a rinite vasomotora, também a quadros de sinusite e algumas drogas também podem induzir a esse gotejamento pós-nasal. A imagem ao lado representa exatamente essa porção posterior do nosso nariz e esse gotejamento acontecendo de maneira contínua. Outro fator importante para a investigação clínica é a asma. Por quê? A asma ela vai ser caracterizada principalmente pela presença de sibilância, acompanhada de quadro de tosse que reverte ao uso de beta-2 agonista. Por isso, é importante fazer um diagnóstico diferencial em relação à asma para uma efetividade no tratamento. E o último ponto, mas não menos importante quando pensamos em tosse, é a presença de refluxo gastroesofágico, que também precisa ser avaliado. Embora a gente possa ter como uma característica comum a presença de azia e dor retroesternal, não necessariamente o indivíduo vai apresentar esses sintomas.
No caso, então, de dúvida, o médico pode, então, solicitar outros exames complementares, principalmente a endoscopia, a pH-metria, para confirmação terapêutica. Do ponto de vista farmacológico, a base do tratamento da bronquite aguda é uso de anti-inflamatório não esteroidal, descongestionantes nasais, e aí entramos em alguns pontos. Antitussígeno, desde que realmente essa tosse não esteja produtiva, e o uso de broncodilatador por via inalatória em situações específicas podem sim gerar melhora. Mas nós temos alguns trabalhos, inclusive uma meta-análise, que mostra para nós que o uso de beta-2 agonista não é efetivo no tratamento de bronquite aguda, tanto em crianças quanto adultos, de maneira sistêmica, de maneira geral. Então, deve-se avaliar cada indivíduo para que então o médico institua ou não o tratamento com o uso de beta-2. E esse, então, foi o nosso resumo sobre bronquite aguda. Claro que precisamos e queremos discutir mais à frente o papel da fisioterapia nessas doenças que nós já viemos estudando. Então, aguarde que faremos aulas específicas da atuação fisioterapêutica para cada uma dessas doenças. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, curta os nossos vídeos e realmente divulgue para a sua rede para que a gente possa realmente crescer e atingir uma maior quantidade de estudantes da área da saúde, mas principalmente alunos da fisioterapia. Até a semana que vem. Tchau, tchau!